Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião Litoral. Vão participar o Denis Castro, economista, comentarista do programa, e a gente recebe o Sidney Aranha, advogado, ambientalista. É pré ou já é candidato? Pré-candidato à Prefeitura de Guarujá pela federação do PV, do PCdoB e do PT. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Dia 20, já aproveitar, já que você falou, dia 29, nossa convenção, no restaurante Almari, a partir das 19 horas. Lá vai ser referendado meu nome como candidato da Federação Brasil da Esperança. Todos estão convidados do Guarujá. Porque até agora você, inclusive, não era colocado nas pesquisas, aparecia um pré-candidato do PT, o vereador Edilson Dias, né? E aí a federação, pelo seu estatutariamente regimental, até dia 17 agora de julho passado, ela tinha que fazer a definição no Brasil inteiro. E aí ela fez, né? O meu partido abriu mão de inúmeras candidaturas Brasil afora, nós ficamos com Guarujá, Campina Grande e Imperatriz no Maranhão. São as três cidades que o PCdoB liderará, né? Será a federação. Só nessas três cidades. E prioridade máxima nessas eleições para o PCdoB. Agora, Denis, aproveitando que o Sidney Aranha, ambientalista, está aqui, uma péssima notícia, né? O boletim da CETESB dessa semana mostrou todas as praias de Santos, São Vicente, Praia Grande e Mongaguá impróprias para banho. Já passou da hora da gente recuperar isso, né? E as praias de Bertioga, todas boas para banho. Guarujá tem a Praia do Tombo ali, que não deixa Guarujá entrar nessa relação aqui, Denis. Essa questão do meio ambiente não é uma questão nova, né? Já há mais de 30 anos aí que a gente tem a medição da CETESB, a qualidade das nossas praias, sempre num nível questionável, mesmo quando satisfatória, mesmo quando liberada, ali com algumas restrições, quando você olha os índices das análises. E é uma preocupação que nós temos do combate, né, a poluição, e infelizmente a gente ainda tem muita moradia sem saneamento, a gente tem pouco controle sobre empresas poluidoras, pouco controle não. Temos algum controle, melhorou bastante, mas ainda falta muito do que a gente deve combater nos últimos 30 anos. E a gente convive com essa situação aí precária da balneabilidade das praias. Isso é uma situação triste que a gente tem que enfrentar, principalmente cidades grandes litorâneas, né, como Santos, São Vicente, as cidades aqui da Baixada Santista. Sidney, você já teve cargos executivos na área do meio ambiente na Prefeitura de Guarujá e também na Autoridade Portuária de Santos. Você tem a receita para a gente reverter esse processo? Sim, saneamento ambiental. A questão é a ausência de saneamento ambiental na universalização em que a lei preconiza. Aliás, um paradoxo, porque o governador Tarcísio dizia que ia universalizar tudo até 2029, se a Sabesp fosse privatizada, e foi. Não há, e aí os jornais agora traz aí uma expectativa que nem em 2033 nós vamos conseguir. A Baixada Santista sofre da questão de saneamento ambiental. E dois aspectos. A maioria das cidades e das comunidades não tem coleta e tratamento, e segundo e mais importante, a nossa forma de tratamento de esgotamento sanitário, ela é absolutamente retrógrada, né? Nós usamos emissário submarino. Emissário submarino não é forma de tratamento nem reconhecido mais pela CETESB. Existe até uma ação civil pública do GAEMA questionando isso junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aquilo que eu sempre disse, desde que você tinha cabelo preto, Paulo, faz tempo isso, hein? Que ou nós enfrentamos a questão da eficiência do serviço de saneamento ambiental do Guarujá, da região como um todo, como uma pauta prioritária, ou nós vamos padecer com isso eternamente. A nossa galinha dos ovos de ouro, que são nossas praias, sendo marcadas por falta de balneabilidade. Ó, meu cabelo só... Se foi preto, foi na outra encarnação, porque nessa ele era castanho. Então, mais ou menos. Aí. Agora, veja, nós tivemos o programa Onda Limpa, Sim. com financiamento japonês, Sim. que aumentou muito a coleta e o tratamento de esgotos nas cidades do litoral todo de São Paulo.
Os emissários submarinos, eles jogam o esgoto semi-tratado, né, com tratamento primário, num ponto do mar em que ele não volta. Então, a nossa poluição, uma coisa é o emissário submarino estar condenado como tratamento de esgoto, que realmente não é. Ele polui o mar. Outra coisa é a poluição da praia, não é? Eu discordo, Paulo. Discordo primeiro assim. Você tem que pegar o relatório do Comitê de Bacias Hidrográficas da região, que é feito junto com a CETESB. O nosso índice de tratamento de esgoto da região é 18%. 18%, menos que a África. Porque não considera o do emissário, né? Se não considera, porque existe alguma inconsistência. Então, simplesmente dizer que as correntes marítimas vão trazer de volta isso, não resolve o problema. Porque, no mínimo, nós estamos sendo irresponsáveis e poluindo o mar. Não, polui o mar. Então, assim, ou eu sempre disse aqui, vou repetir, ou os prefeitos se reúnem em consórcio, porque a agência metropolitana, que não vai existir mais, e o Conselho Metropolitano demonstrou que não tem condição de tratar esse assunto, porque agora que privatizou é pior. Nós temos que ter uma forma de controle mais eficaz. Então, repito, o que falta para nós? Saneamento ambiental, coleta e tratamento de esgotamento sanitário adequado. Só isso que falta. A outra notícia importante do final de semana é política e vem dos Estados Unidos, Denis. O Joe Biden desistiu da candidatura à reeleição. Talvez seja a vice-presidente dos Estados Unidos, a presidente do Senado, Kamala Harris, que substitua, seja candidata, e ela vai ter o mesmo tempo de campanha do Sidney. E ela vai ganhar a eleição. Porque o Sidney está começando agora, porque ainda, também havia uma certa indefinição sobre quem seria, como ele comentou, ou o vereador Edilson Dias, ou ele, o candidato da federação em Guarujá. A diferença para o Sidney, até o momento, né, é que a campanha da Kamala já recebeu 49 milhões de dólares em menos de 24 horas. Caramba! Ou seja... O dinheiro que estava represado. Estava represado, o pessoal estava preocupado com a situação do Biden. Estava em dúvida se ia colocar em mim ou na Kamala. Estavam pensando ali, mas enfim, a situação do Biden, a situação de saúde, né, a questão física dele ali, preocupou bastante os financiadores de campanha e os caciques do Partido Democrata. E a sociedade mundial como um todo, né? Acho que às vezes em muitas pessoas gerou até uma comoção, né? Preocupado com a saúde dele, com a capacidade dele de gerir. Apesar da gestão poder ser considerada boa sobre vários aspectos, principalmente o econômico, nos Estados Unidos, a questão do controle da inflação, a questão do nível de emprego, desemprego baixíssimo, o nível mais baixo dos últimos 30 anos, isso não é suficiente, né? De novo, não basta o governo apresentar bons resultados, é importante que o governante ele apresente uma imagem forte, né, principalmente para um país que tem tanta relevância no cenário político e econômico mundial. Então, é uma notícia que tomou os noticiários do Brasil e do mundo e está tomando agora de manhã, e vamos acompanhar o que vai acontecer com o desenrolar, se vai ser definida, como provavelmente está sendo definida a Kamala Harris, pelo Partido Democrata, ou se vai aparecer algum outro candidato. A probabilidade é que ela seja definida e que eles busquem um vice-presidente de alguém para vice de algum governador de algum estado que seja aqueles que definem ali a eleição nos Estados Unidos. Então, basicamente, para... Não da Califórnia. Os swing states, né? A Califórnia é democrata. Democrata, mas da Flórida. Daqueles que às vezes pendem para os republicanos, às vezes pendem para os democratas, eles não têm uma ideologia, um partido ali dominante. Uma vice daí, né? Um vice deve vir de um desses estados. É a maior probabilidade no momento. Como a política, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, a gente não pode cravar, mas a gente pode falar que 98% é a Kamala com algum governador democrata compondo com ela na vice-presidência. Ela não teve ainda o apoio explícito de algumas estrelas do Partido Democrata, como o ex-presidente Barack Obama, a ex-presidente da Câmara também, Nancy Pelosi. Agora, o ex-governador de Minas, no século passado, Magalhães Pinto, ele falou que a política é como a nuvem, né? A gente olha, está de um jeito, quando olha de novo, está de outro. Quem imaginaria, né, que nesse mês de julho, na eleição dos Estados Unidos, a gente teria o Donald Trump passando por um atentado a tiros
e o Joe Biden desistindo da candidatura pela fragilidade cognitiva, pela fragilidade física que ele mostrou nos últimos tempos. Agora, em Guarujá, a política é que nem a nuvem também, porque até agora você nem aparecia nas pesquisas, né? E de repente você é o candidato. Eu acho assim, ó, essa é a minha 4ª eleição. Eu acho que você... política, primeiro que você aprende aí com essas questões americanas, e eles reiteram isso, que política se faz por gestos e não por palavras, né? Primeiro grande gesto é quando tem um atentado e você vê as pesquisas americanas e o Biden e o Trump não abre, né? Não se mexe, ele mesmo com aquele atentado, ele continua ali no mesmo patamar. O segundo ponto que me chama muita atenção é que logo em seguida ele faz um grande discurso e ele ataca a Kamala, né? Ele esquece o Biden e faz um ataque muito grande à Kamala. Então ali já ficou muito claro para mim que a Kamala seria. E aí ontem, domingo, ela é anunciada. Isso é significativo do ponto de vista, acho que mundial, uma mulher negra, filha de jamaicano, isso traz um empoderamento de uma indiana, isso traz um empoderamento feminino, 52% da população brasileira são mulheres, isso demonstra que as mulheres estão conquistando e devem conquistar, ao meu ver, o espaço da mulher, do espaço de maior poder no mundo, mas isso também a gente tem que lembrar, e aí fica essa briga da direita contra a esquerda. A Kamala, eu torço para a Kamala, mas isso não significa que vai mudar muito a relação americana com o mundo, né? Sempre será um mundo aos pés dela. Sobre o Guarujá, Paulo, Guarujá, por mais que o mundo político não pudesse enxergar isso, era previsível esse desfecho. Eu não tinha ido, como eu falei aqui para você no programa anterior, o Porto, isso já era uma estratégia para que a federação confirmasse o meu nome, e cada dia um dia na eleição, daqui até o dia 6 de outubro. A Kamala vai ter um pouquinho mais tempo do que eu, porque a eleição dela não é 6 de outubro, em novembro, mas eu acho que tanto a Kamala lá como eu aqui, nós vamos ter grande êxito nessa caminhada. Pelo menos é isso que eu tenho trabalhado todos os dias. O Opinião Litoral para o intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente recebe o pré-candidato, ainda é pré-candidato, à Prefeitura de Guarujá pela Federação, PT, PV, PCdoB, Sidney Aranha, e comenta as notícias junto com a gente, o Denis Castro, que é economista. Um vereador de Mongaguá, do PL, presidente do PL de Mongaguá, candidato a vice, né, na chapa do Paulo Wiazowski, ele foi condenado por lesão corporal e a ex-companheira. Isso vai repercutir no Brasil todo. Por quê? Porque ele é autor de uma lei que proíbe a contratação pelo poder público de sentenciados por violência contra crianças, idosos, deficientes e mulheres. Ele está proibindo a população de votar nele, de contratar ele para um cargo público, não é, Sidney? Olha, a Cassandra Maroni, ela falou de uma das frases mais impactantes da minha vida. Ela falou assim, ela tem uma frase que fala assim: a política é uma teia tecida pelos fios da hipocrisia. A política é uma teia tecida pelos fios da hipocrisia. Esse é um caso concreto. O cara que faz uma lei dessa acaba se envolvendo num caso de violência doméstica. Isso, no mínimo, é um absurdo, né? E também, como ele, recentemente nós vimos o boletim de ocorrência da esposa do prefeito de São Paulo, lá, o Nunes, também aparecer numa questão também de suposta ali no boletim de ocorrência violência doméstica. Isso é um caso que nós temos que banir no Brasil. Chega disso, isso é um absurdo sem precedentes. Situação, como o Sidney falou aqui, só complementando, a situação típica da hipocrisia que reina no Brasil, né? Tanto a gente observa aí que dizendo ser contra a corrupção, sim, e praticando atos de corrupção, sonegando imposto, enganando o poder público, enganando as pessoas. Então a gente observa muito isso. É uma situação brasileira, talvez seja cultural, que a gente tenha que lutar para reverter. Talvez os problemas políticos do Brasil, talvez não, com certeza estão na questão cultural. Como eu já cansei de falar aqui, a questão de um investimento estratégico, de
curto, médio e longo prazo em educação e formação e também na mudança cultural. Então a gente precisa incutir valores melhores na sociedade brasileira, isso ali desde a formação na escola e de novo, né, vou falar, ser repetitivo aqui mais uma vez, trazer os pais das crianças também para a escola, também para você incutir bons valores, requalificar profissionalmente, melhorar a qualidade dessa mão de obra e o entendimento de sociedade dessas pessoas. A gente vive uma polarização, violência política em muitas cidades, violência doméstica, violência entre vizinhos, entre empresários, entre pequenos comerciantes e clientes, e isso passa tudo por educação. E no Brasil, infelizmente, em meio a todas essas questões de corrupção, de violência, a gente não vê ninguém com um projeto político para transformar a sociedade com base na educação. É a única saída que nós temos. Não vai aparecer um salvador da pátria que vai ser eleito, que vai resolver todos os nossos problemas. Os nossos problemas passam pela educação, das pessoas se articularem para melhorar a questão do meio ambiente, a questão do emprego, a questão da renda, a questão da política. Tudo que as pessoas reclamam passa por elas mesmas. As pessoas têm que estar capacitadas para poder promover essa mudança na sociedade. Me permite, Denis, assim, o governante, ele não é abduzido de Marte e senta na cadeira, ele é eleito, né? E quem elege é a população. E por vezes, muito bem colocado pelo Denis, a questão da hipocrisia, é aquele cara que não fala, eu não gosto do Lula, eu não gosto de ser isso, eu não gosto daquilo, mas tem no seu carro o adesivo de um candidato que tem condenações por improbidade administrativa, por desvios de dinheiro. Para alguns, lamentavelmente, outra frase, corrupção é a sacanagem que eu não participo. Corrupção é a sacanagem que eu não participo. Nós temos que banir de uma vez por toda a hipocrisia na política, né? Lutar contra a corrupção é você votar em quem não está envolvido com a corrupção. É mais ou menos essa questão também que pouco se fala, do crime organizado. Todo mundo é contra o crime organizado, né? Mas você tem que entender que o crime organizado, ele às vezes está na política. E se ele está na política, aonde ele está, né? Em que campanha, em que segmento ele está. Então você tem que observar, depois não reclame do governante. Porque quando alguém ganha eleição, essa pessoa, olha, alguém era honesto e se transformou em alguém desonesto. Mandato não transforma, revela. A pessoa sempre era assim, quando ela recebe um poder, revela ali as qualidades e os defeitos. Agora, Denis, veja, essas questões, o vereador é o Alexandre da Silva Ramos, né? Alexandre Marques Ramos, né? O de Mongaguá, que aconteceu isso. Isso abala a imagem, abala a candidatura, porque a gente tem no Brasil um presidente da República que foi condenado por corrupção, ficou quase 2 anos na cadeia. A gente tem candidato a presidente dos Estados Unidos, alguém, Donald Trump, condenado por pagar suborno para uma prostituta para ela ficar calada na campanha de 2016, quando ele teve até menos votos que a Hillary Clinton, 3,5 milhões a menos de votos, mas pelo sistema dos Estados Unidos ele se elegeu. A gente tem no Brasil, o Trump é considerado um agressor da democracia por aquela invasão do Capitólio em 2021, não é? No dia 6 de janeiro. O Bolsonaro é relacionado com a invasão da sede dos 3 poderes em Brasília, está indiciado por falsificação de atestado de vacinação, invasão do sistema informatizado, está indiciado também por desvio de joias do patrimônio da União para serem vendidas nos Estados Unidos, e isso aparentemente não abala a intenção de voto deles. É um momento, outro momento, não é? Eu acho que a gente vive outro momento desde 2006. Acho que ali é que a gente começa a marcar quando o Lula fala que não sabia de nada. Aquilo dali contaminou. Não estou julgando se ele sabia ou se ele não sabia, a questão do mensalão. Mas ele falar que não sabia, todos os outros políticos passaram a falar isso. E a população começou a ter uma relação com a política do seguinte, né? Se aquele cara tem os valores parecidos com os meus, os valores na questão, o mesmo preconceito, a mesma religião, as mesmas causas que ela defende, se moralmente ele tem algum problema com a justiça, ladrão é o outro. O meu, é intriga da oposição que estão acusando, estão perseguindo o meu candidato.
Essa narrativa foi utilizada pelos militantes do PT e vai ser utilizada pelos militantes do Bolsonaro. Está sendo utilizada. Então é tudo uma armação, uma conspiração. Mesmo que você prove que aquele sujeito cometeu desvio, as pessoas não querem acreditar. Provavelmente é o que vai acontecer com esse candidato, esse vereador em Mongaguá. Se ele tiver um grupo coeso, eu não sei qual a formação dos eleitores dele, se ele tiver um grupo coeso de eleitores que têm atividade econômica e social e convivem com ele, provavelmente não vai sofrer nenhum abalo, que é o que normalmente a gente observa nas eleições aqui no Brasil. Em contrapartida, em alguns candidatos que não têm essa ligação cultural com o seu eleitorado, a gente pega aqui, vamos pegar o Aécio Neves. Ele foi pego num grampo, foi acusado, não foi condenado até hoje. No entanto, como ele não tinha essa ligação, ninguém se predispôs, na gíria popular, a passar o pano para ele. O fato dele ter sido acusado, ter sido pego em grampo, aquilo acabou com a carreira política dele. Um sujeito que quase foi presidente da República por 1%, 50%. A margem ali foi mínima. Então, vai muito mais em relação à ligação que as pessoas têm cultural e social com o seu candidato. Então, o Bolsonaro, por exemplo, está sendo acusado, não foi condenado ainda. Existe uma camada da população que tem uma identificação com ele. Identificação seja religiosa, seja na forma reacionária que ele se porta, como ele fala das coisas, como ele se comunica, agressividade e até como ele xinga os seus opositores. Então é muito mais uma questão cultural do que uma questão prática. As pessoas não são pragmáticas no Brasil na hora de escolher o seu candidato, elas são muito passionais. Só fazendo uma correção, o nome do vereador de Mongaguá é Marcelo da Silva Ramos, ele é candidato a vice-prefeito e é presidente do PL Municipal. Eu só acho assim, Paulo, que nós temos que lembrar que nós temos um Estado Democrático de Direito, né? Lá de Montesquieu, Rousseau, contrato social, porque se nós, eu acho que uma coisa é a narrativa, outra coisa é nós entendermos quando a gente dizer, nós temos um presidente que foi condenado. Não, o presidente foi condenado, depois a condenação foi anulada. Ou a gente coloca, então, o judiciário no divã, ou a gente aceita. Como eu lido na área ambiental, é muito comum isso, né? O pessoal, olha, a cava da pedreira, a cava subaquática, eu sempre digo o seguinte, olha, nós temos que entender que nós temos alguns órgãos que foram lá e licenciou. Se está errado, a gente vai na justiça. A gente tem que ter a última palavra de conflitos, né? Então, assim, a última palavra de conflitos diz que o presidente Lula foi absolvido. Agora, evidente que a pessoa, na hora de votar, ela pode colocar, ela pode colocar nessa balança... E é desse efeito que eu falo. Sim, se ela pode colocar isso na balança, mas nós não estamos falando de um político condenado, nós estamos falando de um político que teve a sua sentença anulada. Então, é muito... Da mesma forma que eu sou contra esse denuncismo exagerado, às vezes, no Bolsonaro, que eu acho que a gente não pode fazer o direito penal do inimigo. Isso é muito ruim, tanto para a esquerda como para a direita, só isso. Mas veja, o Trump foi condenado. Sim, foi Ele é condenado por pagar suborno para uma prostituta. Sim. Com dinheiro público. E eu não estou defendendo o Trump. Com dinheiro de campanha. Então, mas você vê, há uma condenação. Agora, os Estados Unidos vai ter, o eleitor americano vai ter que ver se isso leva em conta ou não. Eu vou mais, como existem inúmeros políticos que têm contas reprovadas. Quer mais do que isso? E aí a Câmara vai lá e vota contrário àquilo que o Tribunal de Contas falou. E o cara vai lá e se reelege de novo. Quer mais, coisa mais nefasta do que um político, por exemplo, não investir corretamente em educação, em saúde. Quantos prefeitos e prefeitas da região, prefeitas talvez não, mas prefeitos e prefeitas da região tiveram as suas contas negadas e as câmaras depois foram lá e disseram, não, o Tribunal de Contas está errado, eu vou aprovar por uma questão política. Isso também a gente tem que discutir aqui, né? É uma espécie de condenação que nós nunca comentamos. É uma descondenação. É uma descondenação, entendeu? Mas esse é o sistema e a gente tem que respeitar. Opinião, é uma descondenação política. E a do Lula também não deixou de ser. Opinião Litoral para mais um intervalo. Fica com a gente, que é rapidinho o último bloco. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira,
com o Denis Castro, economista, o Sidney Aranha, pré-candidato à Prefeitura de Guarujá pela Federação PT, PCdoB, PV, participando, analisando junto com você. Uma notícia do começo desse mês de julho foi o ranking da Organização Mundial de Saúde e da Unicef sobre cobertura vacinal. O Brasil, que era entre os 20 países com maior número, maior porcentagem de crianças não vacinadas, era o 7º em 2022, não é? Saiu desse ranking e avançou. Tem um novo aspecto para a gente analisar aí, que é o seguinte: nós já comentamos isso há 15 dias, o Brasil melhorou a cobertura vacinal e saiu do ranking. Aí você pode dizer assim, durante a pandemia as pessoas não se vacinaram, evitaram, por isso que caiu. Mas a pandemia não foi só para o Brasil, e o Brasil avançou na vacinação mais que os outros países, não é, Sidney? Não, avançou. Hoje tem um artigo, o principal artigo do Estadão é sobre isso, né? Números maravilhosos. Por exemplo, a vacinação tríplice agora em 2023, nós diminuímos de 420 mil crianças que não tinham vacinação, tomada a vacina, para 100 mil. Né? Nós saímos de uma média de 84% de cobertura vacinal para 92%, enquanto a média mundial é 89%. O Brasil é o país que mais cresceu nas Américas na cobertura vacinal. Isso é muito importante, né? Porque nós tínhamos até pouco tempo atrás 20% da população brasileira que em pesquisa dizia que não acreditava na vacina. E antes da pandemia nós só tínhamos 5% da população brasileira. Isso significa que o Brasil está retomando o caminho da ciência, afastando o negacionismo, e parabéns à ministra Anísia, né, que tem feito um trabalho fantástico, né, resgatando o Zé Gotinha, levando de uma forma lúdica, mais eficiente, essa questão da importância da vacina no Brasil. Ainda tem muito a caminhar, né? Mas o Brasil melhorou sobremaneira. É o melhor resultado de todos os países da América. É um resultado de comunicação, Denis? De comunicação e retomada da racionalidade, né? Porque o Brasil ele entrou num período de irracionalidade de líderes políticos, eu estou falando de deputado, líder de executivo, ex-presidente, até ministros, assessores, contestando vacina e espalhando fake news sobre vacina, dizendo que vacina matava, que vacina aí é interessante, Denis, porque era uma campanha específica. Existe uma campanha anti-vacina no mundo todo. Essa campanha no Brasil era específica contra a vacina e contra a Covid, mas ela se espalhou, porque existe toda uma questão aí, como eu falei, que o ataque não foi só a vacina da Covid. Existe no mundo uma comunidade aí anti-vacina que espalha um monte de teoria da conspiração, um monte de inverdade sobre vacina. E aqui no Brasil, infelizmente, isso contagiou muita gente que tinha medo de agulha, que tinha uma série de motivos, ou que gosta de teoria da conspiração, acha interessante a forma como eles constroem, que é típico de estelionatário, típico de golpista, né? Os textos são os mesmos. Como eu já falei aqui, o esquema de pirâmide. O texto é o mesmo, só muda o objeto, e as pessoas continuam caindo. Mesma coisa na questão da polarização, a luta contra o comunismo. A gente está, há décadas que a gente está, essas falácias elas colam, né? Então a gente tem que se atentar, porque infelizmente o discurso é sempre o mesmo, o golpe é sempre o mesmo e sempre acaba atingindo uma camada da população. O problema é quando isso vai para a vocalização de um político, isso ganha um alto-falante maior e você pula de 5% para 20% de pessoas que questionam. Então isso daí que é muito, eu acho temerário. Se o político ele tem convicção pessoal que a vacina não funciona, ele é anti-vacina, cala a boca. Porque ele não é especialista em saúde pública. Então ele acaba causando problemas, como a gente teve aí a volta da poliomielite, surto de coqueluche agora em São Paulo. Ou seja, esse movimento anti-vacina é muito prejudicial para a sociedade e principalmente para as pessoas mais pobres. Na fala do Denis, lembrou 2 livros que eu li. O primeiro aconselho, Denis, muito bom, Dos Contos e dos Vigários. Não sei se vocês sabem, a história do conto do vigário nasce no Brasil. O primeiro país do mundo a publicar em jornal
um recorte vendendo terreno na rua, foi o Brasil em Minas Gerais. E teve gente procurando para comprar. Muito legal. Esse livro chama Do Contos e dos Vigários. O Brasil é campeoníssimo em golpe, né? Em golpe. Muito interessante. E segundo, um livro que eu li, Paulo, que eu super aconselho, chama-se O Médico e a Imperatriz. Como a Imperatriz Catarina Grande combateu o negacionismo na Rússia e como ela revolucionou, tirou a Rússia feudal para uma Rússia acreditando na ciência. Ela era amiga pessoal de Voltaire. É um livro sensacional. O Médico Inglês e a Imperatriz, e vai contar essa história da vacina, do negacionismo, porque realmente o negacionismo não é algo centrado no Brasil. Ele aconteceu no mundo, mas o Brasil, ele é campeão em Conto do Vigário e foi potencializado. As pessoas têm uma vocação a acreditar em Conto do Vigário aqui no Brasil. Aliás, saiu recentemente o anuário da semana passada da violência no Brasil, eu não sei se vocês viram, diminuiu sobremaneira o índice de roubos e furtos, né? Você viu isso? E aumentou exponencialmente os golpes via internet, fazendo com que de 2015 para cá nós diminuíssemos em 60% o número de internação de adolescentes na Fundação Casa, nesses órgãos, porque os jovens estão migrando, os jovens, evidente, desmiolado ali, migrando para o estelionato, não mais no roubo e no furto. E alguma hora a gente tem que conversar sobre o anuário de violência que saiu recentemente a semana passada. Agora, o Denis citou essa coisa da ameaça comunista, e você pode falar disso com muita propriedade, porque você é do PCdoB, né, que Sim. é o Partido Comunista do Brasil, né? E você já foi também dos outros dois partidos da federação. Da federação, o PV e o PT. Você pode receber uma campanha contrária à sua candidatura, assim, nessa questão de combate ao comunismo? Olha, eu acho que o Brasil hoje, eu falava com o Denis no início, de 10 a 12, ele até que me passou esse número, de 10 a 12% da população é esse pessoal mais reacionário, o pessoal que utiliza essas ferramentas de conspiração contra o comunismo. Mas 85% da população brasileira, eu acho que ela já está entendendo, por exemplo, hoje qual é o maior parceiro comercial do Brasil? A China. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, a Argentina, e o valor econômico dava a semana passada que a Argentina, de extrema-direita do Milei, tem a menor relação comercial com o Brasil dos últimos 50 anos. Então, olha só o que a extrema-direita está fazendo com a Argentina. Eu acho que as pessoas têm que se afastar desse ideário de esquerda e direita. As pessoas têm que buscar, como o Denis falou no início, qual candidato vai apresentar proposta efetiva para a transformação da vida dele. O que nós, dos partidos de esquerda, ou dos partidos comunistas, ou do comunista, que nem diz aqui, mas qualquer um comunista agora, até o pessoal do MDB é comunista para alguns. O que nós colocamos é que a cidade, todas as cidades, ela não é só de uma aristocracia. A cidade é de todos. Administrar uma cidade não é administrar coisas, é cuidar de pessoas, é levar cuidados primários e básicos para as pessoas. É isso que nós entendemos. E você, Denis, como vê essa questão? Como eu já falei aqui, nós temos que ser pragmáticos, né? E a população ela tem que ir atrás das propostas. Essa questão aí de combate ao comunismo é aquele negócio, parece que você está falando para a criança, né? Cuidado com o bicho papão. O homem do saco. Você está tentando, o discurso que você faz para assustar adulto infantilizado. Né? Porque no mundo hoje você não tem um movimento comunista, você não tem nem movimentos assim que você possa falar à esquerda que sejam revolucionários. O mundo hoje ele é muito, depois da globalização, o mundo é muito pragmático, está focado no comércio. Então você ficar discutindo isso... Você quer saber a nova classificação? Pega no Café Filosófico uma aula do Vladimir Safatli. Ele vai dizer o que é a nova esquerda no mundo. A nova esquerda no mundo é os Países Baixos. Holanda, Irlanda, Irlanda não é País Baixo, né? Mas ali para cima. São os Países Baixos, onde você tem um alto nível de impostos, porque eles cobram mesmo, mas eles têm... Ao mesmo tempo, você tem muita liberdade econômica. Eles têm igualdade na partida. O que é isso, igualdade na partida? Igualdade na partida é você ofertar um Estado que possa ter
as mesmas condições, o filho do pobre e o filho do rico. Por exemplo, nos Países Baixos, o filho do milionário estuda na mesma escola, o dono da corporação estuda na mesma escola que o porteiro estuda. Eles têm o mesmo grau de estudo, o mesmo estado presente. O mesmo acesso à saúde. O mesmo acesso à saúde. A segurança. A segurança, e isso que o Denis falou. Isso não quer dizer que o mercado lá na frente não vai triar essas pessoas. Tem um talento, mas você tem que ter igualdade na partida. Você tem que ofertar a eles a mesma saúde, a mesma educação, a mesma formação de cidadania, porque você não pode disputar meritocracia num país como desigual como o Brasil. Um cara que estuda num colégio de alta performance, que tem 3 línguas, e um garoto de 10, 12 anos tem, e um que está no estado que não consegue... Que a mensalidade custa 15 mil reais. E que não consegue fazer a leitura ou a matemática básica. Você acha que esses dois seres humanos vão disputar igualmente o mercado? Lógico que não. Por isso que hoje eu aconselho que todos assistam o Valdemir Safatli, ele vai dizer o que é a nova esquerda no mundo. É muito interessante. Agora, essa classificação, você falou Países Baixos, que é um nome da Holanda, sim, mas você está falando do norte da Europa, Dinamarca, Noruega, Finlândia e a própria Holanda. Até a própria Alemanha, se você for analisar. Mas aonde nasce essa nomenclatura? Na Revolução Francesa, com os jacobinos e os girondinos, né? Do lado direito ficavam os jacobinos, né? Os jacobinos, os jacobinos, que eram os donos de terras que não queriam, que mesmo com a Revolução, eles queriam que continuasse o status quo, a conservação do Estado. E do lado esquerdo, os jacobinos que queriam o quê? Que eram os trabalhadores que queriam salário. Aliás, foi a esquerda que trouxe 13º, férias, condições de trabalho. Então, a gente tem que parar com isso. O que nós precisamos é buscar um mundo humanista, um mundo em que o mercado enxergue as pessoas, em que o mercado não seja mais importante que as pessoas. Mas hoje, esquerda e direita são rótulos, sim, né? São rótulos que, de novo, conservadores, né, utilizado para assustar adulto que não teve adulto infantilizado. É a mesma coisa em debate, você vai ver agora nos debates da candidata a prefeito. Quem quer usar rótulo vai dizer assim, como é que você vai resolver o problema da sua cidade? Vou acabar com a corrupção. O cara que diz, eu vou acabar com a corrupção, ele não tem proposta nenhuma, porque acabar com a corrupção é uma função precípua do candidato, do gestor. Ele não pode sair a favor da corrupção, mas acabar com a corrupção é algo que ele tem que fazer, mas ele também tem que trazer projeto. Ele é a favor do aumento, por exemplo, no orçamento das secretarias afins de combate à pobreza? Por exemplo, no Guarujá, as 4 secretarias de combate à pobreza, cultura, esporte, meio ambiente, com o programa socioambiental e serviço social, tem um orçamento de 6%. A secretaria que tem a guarda municipal tem um orçamento de 7%. Ou seja, nós investimos mais na causa do que no efeito. Vai? Quer dizer, como é que você vai mudar isso? Mais no efeito do que na causa. Mais no efeito do que na causa, perdão, desculpe. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo as participações do Denis Castro e do Sidney Aranha. Boa sorte na continuidade da carreira, Sidney. O trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte. E agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral. E uma ótima semana para você que você merece.